Oi, gente, tudo bem? Aqui em Curitiba tá muito frio, chegou uma friaca do nada, mais alguns contratempos, então eu acabei precisando gravar esse vídeo improvisado de dicas aleatórias. Pois é, gente, eu tô com as leituras bem atrasadas porque a minha mãe ficou uma semana hospitalizada por conta de uma diverticulite. Ela é idosa, tem mais de 80 anos, então qualquer infecção, qualquer probleminha, os cuidados exigem, né, cuidados maiores. Ela ficou uma semana no hospital e ainda não está 100%, ela voltou para casa, está tratando em casa. Então a gente está aí se revezando para ficar com ela e a correria está muito grande. Eu tive até que dar uma pausa aí nos eventos do Donatello. Estou fazendo só o que eu já tinha me comprometido, né? E por enquanto vou ter que pausar um pouquinho. Mas acabou que as leituras também, gente, ó, tá bem devagar esse mês. Então eu tenho alguns vídeos já para preparar, mas também não tive tempo. Aí, para não ficar muito tempo sem vídeo, né, eu decidi catar algumas dicas de leituras e é o que a gente vai ter hoje. Então é o que tem para hoje, gente. 5 dicas de leituras de livros que eu recomendo, que foram livros que eu adorei, mas acabei que não fiz vídeo, porque vocês sabem, não consigo fazer vídeo de todos os livros que eu gosto. São livros de gêneros, de autores diversos, de várias nacionalidades, gêneros, temáticas diversas, tá, gente? Mas são 5 livros que, independente da temática, do gênero, do autor, da tamanho de páginas, foram livros que eu amei muito a leitura. Vou começar então com esse aqui, que é inclusive um dos mais curtinhos, né? O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Esse conto, na verdade, ele é um conto, né? O livro é bem fininho. Ele vai falar de um fantasma que, na verdade, o marido assassinou a esposa lá pelo ano de 1500 e o fantasma dele, então, depois que morreu, ficou assombrando as pessoas, né? Só que depois de um tempo, ele acabou sendo assombrado por uma família de americanos que, né, tipo, com a sua rotina, acabou assustando ele demais. É uma história bem divertida, daquelas que você lê em uma horinha, assim. Então é uma leitura que eu já fiz acho que umas 3 vezes, gente. E cada vez que eu faço eu dou muita risada. É um livro muito engraçado e muito divertido. A minha segunda dica já é um livro agora mais tenso, né? Que é A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro ano passado foi bem hypado, né? Acho que tem várias resenhas aí no BookTube, então quem se interessar pode dar uma olhada, procura lá. Mas eu gostei muito dessa história. A Shirley Jackson, na verdade, ela foi até comentada, o Stephen King comentou que, na opinião dele, ele considera ela a rainha do terror. Esse livro em especial eu não achei que tem muito terror, na verdade eu acho que não tem terror, na minha opinião. Ele tem mais sobrenatural. Então a gente vai falar aqui de 3 pessoas que foram receber um convite para passar uma temporada nessa Casa da Colina. A gente tem a Eleanor, a gente tem a Theodora, que ela é uma sensitiva, e a gente tem o Luke, que é um dos herdeiros dessa casa aqui. E aí, no decorrer dessa temporada, coisas estranhas começam a acontecer, mas uma das coisas que eu achei mais legais aqui é que, ao mesmo tempo que você fica pensando, né, é algo sobrenatural ou não, tem também o lance do carinha ser o herdeiro, então às vezes fica parecendo que é alguma maquinação. É um livro que me prendeu do começo ao fim e realmente ele é um pouco assustador, ele te deixa tenso porque você não sabe o que vai acontecer. Ele trabalha muito com o psicológico, inclusive tem uma série, né, que foi inspirada nesse livro. Eu ainda não assisti, tenho vontade de assistir, mas é uma leitura para quem gosta desse gênero, eu recomendo bastante. Vamos falar agora de livro nacional, né? Clarice Lispector, que é uma autora que eu gosto muito, mas eu estava até comentando esses dias com a Lu Evans, a Clarice é o tipo de leitura que não é em qualquer fase da minha vida que eu posso fazer.
ela é realmente uma leitura muito aprofundada, muito psicológica, né? Só que eu admiro muito a escrita da Clarice, eu gosto muito, já li algumas coisas dela, não tudo, mas gosto bastante, mas também não é aquela leitura que me serve para todos os momentos. Mas uma das obras dela, que inclusive é bem renomada, que eu já li e amei, foi A Hora da Estrela, né? Que é aquela história bem triste também, a maioria do povo acha triste, eu também achei. Ela vai contar a história da alagoana Macabeia, que fica órfã e aí ela vai para o Rio de Janeiro tentar a sorte, acaba conseguindo um emprego de datilógrafa. Eu li esse livro, na verdade, já há mais de 3 anos, né? Então detalhes eu não lembro direito, mas ele vai contar então sobre o dia a dia, sobre a rotina dessa nordestina no Rio de Janeiro. E assim, é um livro cheio de realidades, é uma história bem triste, a história dela é bem sofrida, ela vai ter depois relacionamento lá, e a Clarice escreve daquele jeito assim que puxa nosso coração para fora e quase arrebenta, né? Então, eu tenho, acho que se não me engano, vou deixar aqui na descrição, eu tenho uma resenha no meu blog, que na época eu fiz, mas eu acho que eu não falo muito do livro lá, eu falo mais da Clarice do que do livro. De qualquer forma, vou deixar o link na descrição se vocês quiserem dar uma olhada lá. E eu li, na verdade, numa edição mais antiga. Depois, o ano passado, eu comprei essa edição que, gente, eu acho que tá maravilhosa. É uma edição da Rocco, né? Que tem essa jacket bonita aqui, essa capa com a estampa de manuscritos originais da Clarice. E inclusive ela é uma edição mais extensa, porque ela vai conter aqui algum adendo que diz edição com manuscritos e ensaios inéditos, né? Então qualquer hora acho que eu vou reler essa história e eu vou pegar ela nessa edição aqui, porque eu acho que tá bem legal. A outra dica que eu deixo para vocês é de um autor italiano, o Dino Buzzati. E esse livro aqui, inclusive, ele é bem falado também no BookTube. Acho que tem vários canais que fizeram resenha. O Deserto dos Tártaros, eu li no ano passado e foi uma das minhas melhores leituras do ano. É um livro que trata da história do Giovanni Drogo, que tinha acabado de ser promovido a oficial e foi alocado para ficar numa fronteira, né, que chamavam a fronteira com os tártaros. E eles estavam esperando, na verdade, uma guerra, esperavam esse povo estrangeiro chegar nesse fronte para que houvesse a tão esperada guerra. E o Drogo vai até lá, então, cheio das expectativas, né? Ele mergulha nesse trabalho como se fosse um sonho da vida dele e juntamente com outras pessoas ele fica nesse fronte, então, esperando a guerra ou a chegada dos tártaros, né? E passa um tempo ali, nada acontece, e a gente acaba tendo aqui durante essa história uma sucessão de reflexões sobre o tempo, sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz com o tempo, sobre o que a gente vai deixando para amanhã, sobre a nossa acomodação diante de um trabalho ou de uma rotina. É maravilhoso, gente. Não tenho palavras para descrever essa leitura. E olha só, gente, que interessante. Eu vejo muita gente comentar, ou vejo comentários em outros canais, ou até mesmo nas minhas redes, de muita gente falando que quer ler O Deserto dos Tártaros e vem falando isso há muito tempo e tá deixando para amanhã. Gente, não deixa para amanhã. Se você teve interesse já alguma vez em ler esse livro, leia logo, porque ele vai te deixar bem reflexivo e que talvez ele até mude a tua maneira de pensar em alguns aspectos da sua vida. E por último, não menos importante, porque eu acho que se eu for colocar numa ordem aqui desses 5 livros, eu acho que esse aqui é o meu preferido. A gente vai falar também dessa dica aqui, Balzac e a Costureirinha Chinesa. Esse aqui é um livro já mais desconhecido, não vejo comentar tanto, gente, mas é uma leitura imperdível, tá? Ele vai tratar de uma história que se passa no final da década de 60, na Revolução Cultural. Para quem não sabe o que foi a Revolução Cultural na China, foi um período em que o presidente Mao, não é Mao, mas acho que ele era Mao, ele proibiu qualquer tipo de literatura, principalmente a literatura ocidental,
qualquer literatura que não fosse adequada aos interesses do seu governo. Então foi uma época bem complicada, onde as pessoas que eram pegas com livros, né, de literatura poderiam ser presas ou até mortas. E esse livro vai se passar então nesse período. Ele vai falar sobre 3 adolescentes que moravam em uma aldeia no topo de uma montanha, 2 rapazes e uma moça. E em certo momento eles encontram, numa certa situação, eles encontram uma mala cheia de livros de autores famosos como Flaubert, Balzac, Dickens. É uma história muito linda, apesar de se passar num período que foi muito triste, mas a gente vai acompanhar nessa história como a literatura mudou a vida desses 3 jovens assim, com tanta simplicidade, com tanta naturalidade. Recomendo bastante essa leitura, gente, para quem gosta principalmente de histórias assim com esse cunho mais histórico, né? Então é isso, a gente tem então, né, um autor chinês, um autor italiano, uma autora brasileira, uma autora norte-americana e um autor inglês. Por isso que foi bem aleatório, vocês viram gêneros bem diferentes, mas ficaram aqui essas 5 dicas então, né? Quem sabe alguém se identifique com algum deles, não conhecia e acabe ficando com vontade de ler. Então é isso, gente. Esse vídeo, como eu disse, foi meio improvisado, porque as coisas estão atrasadas por aqui. Mas, caso vocês gostem desse formato, né? Já que eu não faço mais leituras do mês e não consigo trazer todos os livros, eu tenho vários livros que eu li há alguns anos, quando eu fazia resenha no blog. Então eu posso trazer algumas dicas e apontar para a resenha do blog. Se vocês gostaram dessas dicas aleatórias, deixem nos comentários. Quem sabe eu preparo mais alguns vídeos para vocês. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!